Eu tenho defendido aqui no canal, em praticamente todos os vídeos que eu posto diariamente, que você tenha investimentos e faça investimentos sempre focando no longo prazo. Porque é através dessa estratégia de longo prazo que você consegue mitigar alguns dos riscos que são iminentes, alguns dos riscos que são inerentes do processo de investimento. Como, por exemplo, você comprar ações de uma empresa e aquelas ações despencarem, aquelas ações reduzirem o preço. Isso é um dos riscos. Aliás, eu diria que é o maior medo de todo mundo que está investindo ou de quem não quer investir hoje, não investe porque tem medo. E medo de quê? De comprar ações de uma empresa ou de um fundo imobiliário e aqueles valores diminuírem com o tempo. Esse é o medo de todo mundo, porque se o ganho de dinheiro for certeiro, se você vai investir e ter certeza de que vai ganhar dinheiro, qual que é o medo? Por que não fazer? Mas não existem garantias, né? Então nada é certo, nada é 100% seguro. Se existe risco, existem também formas de você mitigar esse risco. Assim como quando você fez, se você tiver feito, por exemplo, um curso de graduação, não era 100% certeza, 100% seguro de que haveria um emprego disponível para você quando você formasse. E que esse emprego seria aquele que você queria, com aquele salário, com aquela carga horária, naquela função, naquela área, naquela empresa. Não é 100%. E ainda assim a maioria das pessoas deseja fazer faculdade. E elas desejam fazer faculdade porque elas esperam que aquele curso de graduação vai trazer no longo prazo um poder ali, uma situação profissional e obviamente financeira melhor do que a situação que elas estão atualmente. Então você não faz, geralmente não faz um curso de graduação por fazer, só para adquirir conhecimento. Pode ser até que tenha gente assim também, não duvido. Mas em geral eu vou dizer que a maioria das pessoas vai fazer um curso de graduação focando em ter um crescimento profissional e, obviamente, financeiro também. Agora, é certeza de que isso vai acontecer? Claro que não. Quantas pessoas formam, ficam lá 4, 5, 6 anos na faculdade, formam e continuam desempregadas? Ou não tem, às vezes está empregada, mas não tem uma melhora profissional. Às vezes tem, mas não é de imediato, demora 2, 3 anos. Isso são os riscos do negócio. Investir também tem risco. Você pode sim comprar uma ação de uma empresa e aquele valor reduzir. Só que quando você compra ações de boas empresas e foca no longo prazo, ainda que haja uma redução no meio do caminho, ainda que você compre a 10 e aquela ação eventualmente chegue a R$8, quando você fica com aquela ação por muito tempo, aquele valor de R$10 inicial vai passar para 12, 14, 20, R$30. Isso no longo prazo, a história nos mostra que no longo prazo os investimentos em ações são, vamos dizer de uma forma geral, campeões. Todas as ações o tempo inteiro? Claro que não. Mas em geral, sim. E nós não podemos falar aqui de 100%. Nós não vamos poder falar também que sempre vai ser assim. Mas também não vamos tratar tudo como exceção. Também não vamos dizer que vai ser sempre ruim nem que sempre vai ser bom. Mas em geral, a história nos mostra que quando você investe em ações e foca no longo prazo, você tem grandes chances de ter retorno positivo. Positivo tal que seja maior do que um investimento em renda fixa. Agora, se você investe focando no longo prazo e monta uma carteira de investimento, feito essa que a gente defende aqui no canal, focada em receber dividendos, seja de ações, seja de fundos imobiliários, a gente pode dar a essa carteira o título de carteira previdenciária. Porque o foco dela, vamos combinar, o foco dela geralmente vai ser a sua aposentadoria. Você investe para poder ter lá na sua aposentadoria uma situação financeira interessante. Ninguém quer se aposentar ganhando R$15 mil e depender do INSS que vai te pagar metade disso, ou menos da metade disso, dependendo de quanto foi a sua contribuição. Ninguém quer esse cenário. Você está ali trabalhando e tem o seu padrão de vida estabelecido com um salário de R$15 mil. Daí você vai lá e se aposenta e agora aposenta e para de trabalhar, o que acontece com muita gente. Esses 15 mil vão passar para quanto? Menos da metade. Por quê? Porque o INSS estabelece um teto de pagamento previdenciário. E o céu não é o limite, pelo menos não para o INSS. Então se você quer, no dia que você se aposentar, você não quer reduzir o seu padrão de vida, você precisa começar hoje o plantio, para que lá na frente você consiga colher. E a essa carteira, a esse plantio, nós damos o nome de carteira previdenciária. Então nada mais justo que a gente comparar essa carteira que eu defendo aqui no canal com o investimento em INSS ou ainda na previdência privada. Então vamos lá.
O INSS é uma contribuição compulsória, ou seja, você não tem opção de não fazer. Ela é obrigatória. Se você trabalha com a sua carteira assinada na CLT, você tem que fazer a sua contribuição previdenciária. Isso faz parte do jogo, não é opcional. Então, se não tem muita opção, não faz sentido eu dizer para você não fazer essa contribuição. É você que é autônomo ou microempresário, talvez aí faça sentido você pensar se deve ou não. Mas em geral, as pessoas que trabalham de carteira assinada, e hoje a maioria das pessoas que tem receita, elas trabalham em uma empresa, ou seja, nem todo mundo é empresário, autônomo, etc. Então essa contribuição com o INSS ela é compulsória. Então nós vamos comparar o seguinte: previdência privada com carteira previdenciária. Porque a previdência privada, essa sim é opcional, você pode contratar ou não. É uma decisão sua. E o que faz mais sentido? Você partir para uma previdência privada ou ter você mesmo a sua carteira de investimento? Vamos entender isso à luz do longo prazo, ambas ao longo prazo. Vamos estabelecer aqui, em vez da gente ficar fazendo conta de percentual em 10 anos, 15 anos, isso eu já, num dos vídeos anteriores eu já fiz uma análise aí, projetando quais seriam os seus retornos com ações no longo prazo. Então, para não ficar todo o vídeo fazendo essa mesma conta, vamos estabelecer aqui vantagens e desvantagens de um e de outro, que aí fica mais fácil de você entender, sem ter que fazer conta. Vamos lá, a previdência privada, ela vai ter geralmente duas pernas. A primeira perna é aquela previdência, aquele tipo de previdência privada que a sua empresa oferece e que ela participa junto com você. Geralmente algumas empresas, e são muito poucas empresas que fazem isso, elas dão a opção para o seu funcionário contribuir em uma previdência privada e vamos dizer assim, você coloca R$100, ela coloca mais um percentual daqueles R$100 que você fez, que você contribuiu. Então geralmente você coloca 100, ela coloca mais 30, ou seja, você está ganhando da empresa 30%. Se a sua empresa oferece um plano desse sentido, seja qual for o percentual que a empresa vai participar, 1%, 2%, 20%, 30%, 100%, seja qual for, se a sua empresa oferece, essa opção você precisa aceitar. Essa opção é excelente. Jamais dispense a previdência privada, onde a sua empresa participa também, junto com você. Não interessa onde aquele fundo de investimento da previdência vai colocar o seu dinheiro. Você está ganhando da sua empresa, além do salário, além de todos os benefícios, você está ganhando uma participação previdenciária. Esse investimento é maravilhoso e você precisa aproveitar. Se a sua empresa oferece, aproveite. Mas como eu disse, a maioria das empresas aqui no Brasil não oferece esse tipo de previdência. Então, se esse é o seu caso, a sua empresa não oferece isso, e você quer ainda assim não depender apenas do INSS e quer ter uma outra perna de aposentadoria, você geralmente vai o quê? Atrás de uma instituição financeira, seja um banco ou uma instituição financeira própria de previdência privada, e você vai contratar um plano previdenciário. E aí existem diversos planos previdenciários onde você vai contribuir ali de mês em mês com uma parcela pré-estabelecida. Agora vamos lá, então vamos pegar esse comparativo, previdência privada, que você contratou, que não tem nada a ver com a sua empresa, e comparar isso com uma carteira previdenciária de ações e fundos imobiliários. Então vamos lá, você vai contratar nada mais do que um fundo de investimento. Afinal de contas, você vai colocar o seu dinheiro lá naquela instituição, aquela instituição vai ter que dar algum destino para o seu dinheiro, para aquele dinheiro render e em algum momento você conseguir resgatar aquele dinheiro contando com um montante maior do que aquilo que você pôs. Se ao longo do tempo você colocou lá R$10.000, a sua expectativa é de que na hora que você vai resgatar é mais do que R$10.000, isso é óbvio. E aí você pode, tem planos que te oferecem lá a possibilidade de você resgatar tudo quando você quiser, depois de um tempo pré-estabelecido, ou você pode ir resgatando aquilo ali mês a mês. Seja um, seja outro, você espera receber mais do que colocou, óbvio. Isso é um rendimento. Então, para te entregar isso, aquele fundo de investimento vai ter que dar destino para o seu dinheiro. Ele vai ter que pegar seu dinheiro e fazer alguma coisa com ele. Porque se ele pega ali a sua contribuição e coloca no colchão, como é que ela vai te entregar mais do que você entregou para ela no início? Não tem como. Então ela vai ter que fazer alguma coisa com o seu dinheiro. E em geral, isso vale para os fundos de investimento em geral. Eles têm ali, vamos dizer, 4 opções de investimento para colocar o seu dinheiro. Você foi lá, contratou a previdência privada, a previdência pegou o seu dinheiro e vai dar destino para ele. Ela tem 4 opções de destino.
primeiro delas é o fundo de renda fixa, ou seja, ele vai investir o seu dinheiro em, por exemplo, um CDB. Ele vai pegar o seu dinheiro e aplicar num CDB de algum banco. Se você contratou a previdência privada do Bradesco, por exemplo, é provável que o Bradesco vai pegar um CDB do próprio Bradesco e colocar o seu dinheiro. Mas isso não é regra, isso é só um exemplo. E também não estou dando dica para você contratar Bradesco, nem nada disso, é só um exemplo. Então ele vai dar um destino para renda fixa. Eu já disse em outros vídeos meus que o investimento em renda fixa, se comparado com o investimento na renda variável, a renda fixa vai perder de goleada, especialmente no longo prazo. Eu diria que no médio prazo já perde. No curto, talvez não. Se você analisar 6 meses, 1 ano, dependendo do cenário, a renda fixa pode ganhar. Não é certo também não. Mas dependendo, ela pode ganhar. Se você pega uma época de crise, por exemplo, que a Bolsa de Valores despencou, aí você compara com o CDB, talvez ele ganhe. Mas em 5, 10, 15, 20 anos, não vai ganhar não. Então se você está colocando o seu dinheiro num fundo de investimento de renda fixa, é a mesma coisa de você pegar o seu dinheiro e colocar num CDB você mesmo, sem ser através de um fundo de investimento. Porque, aliás, o fundo de investimento ainda vai te cobrar uma taxa de administração. E o CDB do banco, que talvez você já tenha conta num banco que tenha um bom CDB. Então, se você quer investir na renda fixa, invista você mesmo. Não precisa de ter um fundo de investimento para investir em renda fixa. Eles ainda vão cobrar uma taxa de administração. Então, você vai ter a rentabilidade da renda fixa, que já não é grande, e ainda vai cortar uma fatia ali para poder pagar a taxa de administração, que praticamente todo fundo cobra. Então, essa é a desvantagem do fundo de renda fixa em relação às ações. A segunda opção é um fundo balanceado, ou seja, o fundo vai pegar o seu dinheiro e distribuir através de alguns ativos de investimento. E dentro desses ativos pode inclusive conter ações. Ou seja, você tem pavor de investir em ações, mas você está contratando um fundo de investimento que vai pegar o seu dinheiro e parte dele vai colocar onde? Em ações. Então, se você tem medo da queda na Bolsa de Valores, você simplesmente não está sabendo que seu dinheiro está lá, mas ele está lá. Justamente aonde você tem mais medo. Então, se é para investir em ações, por que pagar uma taxa de administração para um fundo de investimento, colocar o seu dinheiro em ações? Coloque você mesmo. Mas você tem medo, você pode pensar, mas eu não sei quais ações comprar. A gente já chega lá nesse vídeo mesmo, nós vamos dar uma resposta para esse tipo de questionamento. A terceira opção é um fundo multimercado. E aí ele pode investir, como o próprio nome diz, em vários mercados diferentes, inclusive ele pode investir em câmbios de outros países. Ele pode investir em dólar, pode investir na moeda da China, pode investir em outros ativos em outros mercados também. Esse é um fundo de multimercado. E por último, um fundo de ações, que aí vai pegar o seu dinheiro e a maior parte vai colocar em ações. Diferente do fundo balanceado ele vai ter que distribuir em renda fixa, ele vai distribuir, também pode ser câmbio, e uma parte dele vai colocar em ações. O fundo de ações não, o foco dele já é investir em ações. Então se você tem medo do mercado da Bolsa de Valores, mercado de capitais, você tem medo das quedas das ações e por isso que você não investe na Bolsa de Valores. Aí você vai lá e investe num fundo de ações? Qual que é o sentido? Você está querendo pagar a taxa de administração? Então é lógico que do jeito que eu estou expondo aqui, fica parecendo que é tudo são todas más opções. Não é. Eu defendo que você tenha uma carteira de investimentos completa. Dentro dessa carteira de investimentos, você pode também ter foco em renda fixa. Você pode ter uma parte da sua carteira em CDB, você pode ter uma parte da sua carteira em tesouro direto, de repente em fundo de investimento. A minha chamada de alerta é para que você não foque 100% do seu capital em uma modalidade só. Nem em ações. Eu não acho que você tem que pegar 100% do seu dinheiro e investir tudo em ações. Eu não acho. Especialmente se você é iniciante. Aí que não tem mesmo que investir 100% em ações. Mas eu também não acho que você deve montar a sua carteira de aposentadoria, ora focando em INSS, ora focando nesse tipo de investimento. E só ter esses dois. Não. Tenha uma distribuição, uma carteira completa contando majoritariamente com ações ou fundos imobiliários e aí depois o restante você distribui naquilo que te deixa mais tranquilo para você investir. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, às vezes você tem medo de investir em ações, vai lá e compra um fundo de investimento em ações. O medo que você tem, você está correndo o risco do mesmo jeito. Então, se você quer investir em ações, faça você mesmo. Não tenha um fundo de investimento, porque senão você vai
simplesmente pagar taxa de administração. E nem sempre esses fundos investem em boas empresas. Nem sempre. Existem ótimos fundos de investimento, mas existem muitos ruins também. Então, qual é geralmente o medo que uma pessoa tem? E eu também já gravei num outro vídeo. O medo que uma pessoa tem de investir na bolsa de valores está associado à perda de dinheiro. Se você tiver certeza que você vai ganhar dinheiro investindo em ações, você não investir por quê? Então não faz sentido pensar nisso. Não faz sentido. Se fosse certeza, você certamente investiria. Agora, você compra ações ou fundos imobiliários. Tudo que eu vou dizer aqui agora vale para um e vale para outro. Só existem 3 caminhos para aquelas ações. Basicamente 3 caminhos. O primeiro deles, o valor do preço vai aumentar. O valor da ação vai aumentar. Ou seja, você pagou 10, agora ela está valendo 12. Esse é o primeiro caminho, é o sonho de todo mundo. O segundo caminho, ela vai andar de lado. É praticamente impossível você imaginar uma ação que se manteve ali no mesmo preço durante 20 anos. É praticamente impossível. Eu não vou dizer que é 100% impossível, porque... Enfim, e a terceira opção são as ações diminuírem de preço. Você pagou 10 e agora ela está valendo 8. Então no primeiro, você paga 10, vale 12, paga 10, continua por 10, paga 10 e agora ela vale 8. Nas 3 ocasiões, e por que eu disse que essas não são só as 3? Porque existe uma quarta opção, que é a empresa fechar o capital e recolher as ações. Existe uma oferta de fechamento de capital, mas em geral, quando isso acontece, a empresa acaba pagando um pouco mais do que o valor de mercado daquele dia. Mas não vamos entrar nesse detalhe não, porque isso pode ser mais complexo, pode acabar confundindo mais do que ajudando. Então, se você compra uma ação e sempre aqui focando em dividendos, e de novo, tudo que eu disser para as ações vale para fundos imobiliários. Você comprou a ação e ela aumentou de preço, e digamos que o lucro líquido da empresa também aumentou, ou seja, você comprou uma ação por X, o preço dela agora é X mais um pouco, mais um pouquinho. Quando você comprou, você esperava receber tantos por cento de dividendo, e agora o lucro líquido da empresa aumentou. Se o lucro líquido dela aumentou, o que pode se esperar que aconteça com os seus dividendos? Que eles aumentem também. Se você recebia R$1 com um lucro de 100 mil, agora que o lucro é 200 mil, talvez você receba R$2. Então, se o lucro líquido da empresa aumentou, é provável que você vai receber mais dividendos. Então, olha que cenário maravilhoso. As ações aumentaram e o lucro da empresa aumentou. Então você ganhou mais dinheiro porque você continua tendo as ações e agora você vai ganhar mais dinheiro ainda porque o lucro líquido da empresa aumentou. Esse cenário é o cenário perfeito, é o cenário maravilhoso, é o que todo mundo espera e ele acontece. Embora seja o cenário ótimo que todo mundo espera, ele não é utópico. Isso acontece sempre na Bolsa de Valores. Existem empresas que estão constantemente aumentando o seu lucro líquido e constantemente as ações estão subindo. Existe esse cenário. Agora existe o cenário em que a empresa aumenta a cotação dela, o preço da ação sobe e o lucro líquido anda de lado. Esse cenário também não é ruim, porque afinal de contas você teve um ganho de capital. Você pagou X e agora a empresa está valendo X mais uma parcela. Ah, mas o meu foco era dividendo e o lucro não aumentou. Sim, mas no final das contas você ganhou dinheiro também. Se você vender as ações hoje, você realiza um lucro. Então, o cenário onde você investe e as ações aumentam, eu acho que todo mundo aqui vamos concordar que é um cenário bom para todo mundo, beleza? Número 2, então, as ações andam de lado. Se as ações andam de lado e o lucro aumenta, você vai ganhar mais dividendos, é feito na primeira opção. Você vai ganhar mais dividendos, portanto, não precisa se preocupar. E se o lucro diminui, você vai analisar se continua. Aquela redução no lucro é momentânea ou é uma coisa mais de uma nova realidade? Porque uma coisa, quando você investe em 20 anos, as empresas têm divulgação de resultado a cada trimestre. Todo trimestre ela vai te falar qual foi a receita, despesa, lucro. Isso é obrigatório. Toda empresa tem que fazer isso. Então, 4 vezes por ano ela vai te divulgar essas informações. Se você investe 20 anos, são 80 divulgações. 4 por ano, 20 anos, 80 divulgações. Se em uma delas, ou seja, em um trimestre, a empresa teve uma redução no lucro, você não precisa se alarmar com isso. Porque, vamos combinar, é muito comum esse tipo de coisa acontecer. A empresa passou por uma dificuldade, o mercado, o câmbio, a demanda, alguma coisa, com as despesas aumentaram, alguma coisa aconteceu e naquele trimestre
Ou possivelmente naquele ano os resultados não foram tão bons, mas você está investindo em 20 anos. Um ano não é alarme. Por isso que você precisa entender, aquilo que aconteceu é sazonal, é uma coisa pontual, ou é uma coisa constante, ou seja, a empresa agora, a realidade dela mudou. Mas as realidades das empresas não mudam todo dia. Então, geralmente, quando uma empresa vem num histórico crescente de lucro e de repente o lucro diminui, ou de repente até ela tem prejuízo, você tem que entender por que aquilo aconteceu. Por exemplo, nós vivemos uma época em que várias empresas no Brasil estão tendo redução no lucro líquido. Isso é culpa das empresas? Não, a economia mundial está em recesso, está passando, vamos dizer todos os países, não, porque tem país que está sofrendo mais do que o outro. Mas é comum você esperar que as empresas no Brasil estejam passando por situação desafiadora, visto que a economia, de uma forma geral, no mundo inteiro, está passando por grandes desafios. Então, se você vai analisar o resultado de uma empresa de 2020 ou 2021 e percebe que o lucro líquido ou não aumentou ou de repente até teve prejuízo, você precisa ponderar essa análise. Senão você acaba penalizando aquela empresa, achando que foi incompetência da empresa, quando na verdade a economia é que não estava indo muito bem. Analisa sempre um histórico de muitos anos. Eu, quando analiso uma empresa, geralmente eu olho 10 anos. Porque com menos de 10 anos é difícil de você enxergar a realidade daquela empresa. Se você analisa um trimestre não quer dizer nada. Analisa um trimestre da sua vida. Você sempre foi super bem? Suas notas na faculdade, no colégio, no ensino fundamental foram sempre só crescentes? Ou teve alguma matéria que você não foi tão bem? Teve um ano que você não foi tão bem? Teve uma prova que você não foi tão bem? Assim também são as empresas. Se isso funciona para você, isso também funciona para as empresas. Então, saiba ponderar a sua análise, sempre englobando uma visão econômica da situação e não só a visão daquela empresa, daquele trimestre, daquele mercado. Analise um todo. E se você não sabe analisar, tenha um bom, eu tenho dito isso em quase todos os vídeos, tenha um bom consultor ou uma assessoria de investimento que pode acompanhar a sua carteira e te dizer ali, olha, calma que esse lucro não aumentou esse ano aí por causa disso, mas a empresa continua sendo boa, então mantenha seus investimentos. Ou você vai saber fazer isso, ou alguém vai ter que fazer isso para você. Então, a terceira opção é as ações diminuírem de preço, que é o maior medo de todo mundo. Ninguém quer pagar R$10 numa empresa e meses depois ver a empresa valendo R$8. Ninguém quer isso, mas isso acontece. E quando isso acontece e você investe focando no longo prazo e aquela empresa é uma empresa boa e de repente custava 10 e agora está custando 8, isso pode significar uma oportunidade ainda melhor. Porque se você estava disposto a pagar R$10 por uma coisa que você entendia que era muito boa, e se aquela coisa continua sendo boa e agora não 10, ela está custando 8, quer dizer que a oportunidade melhorou. Concorda? Então, quando as ações caem, talvez signifique que você tenha que comprar mais. Por que eu digo talvez? Porque sempre tem que ter uma análise. Caiu? Caiu por quê? O mercado é renda variável, as ações aumentam e diminuem sem nenhuma explicação aparente. Não aconteceu nada e a empresa pode ter aumentado 20%, 30% sem nenhuma coisa assim muito lógica para ter acontecido. O mesmo contrário, a empresa pode cair 10%, 15% sem um motivo lógico. O mercado não é de todo racional. Às vezes o mercado é mais passional do que racional. Aprenda a analisar quando que é um, quando que é outro. Se uma ação caiu, geralmente significa uma oportunidade para você comprar mais. Eu já fiz isso. Eu já tive situações em que as ações caíram e eu entendi que eu deveria encerrar minha posição ali e encerrei com prejuízo. E já teve várias vezes onde as ações caíram e eu entendi que deveria comprar mais, comprei mais e tive um retorno excelente depois. Então, precisa sempre ser analisado. O que eu quero dizer? Eu passei pelos 3 cenários: aumento nos preços, manutenção dos preços, queda nos preços. E nos 3 eu disse que você pode ter oportunidade de aumentar a sua participação ou melhorar o resultado da sua carteira. Então o medo que você tem das ações despencarem, esse medo ele está muito mais na sua cabeça do que na realidade de mercado. As pessoas em geral, as pessoas que realmente perdem dinheiro na bolsa de valores são aventureiros. É isso que eu tenho dito, eu já disse isso em outros vídeos. Os aventureiros é que perdem, porque eles não fazem análise e nem contratam pessoas que façam análise por eles.
Eles simplesmente saem comprando ações de Vale, Petrobras, que são grandes empresas, mas não é qualquer momento e qualquer preço que essas empresas são boas opções de investimento. Eu já dei exemplo de carro. Você está disposto a comprar um carro, vamos dizer um Corolla, que já foi eleito o carro mais vendido do mundo inteiro. Você paga 500 mil reais num Toyota Corolla? Muito provavelmente não, porque nem precisa fazer pesquisa de mercado para saber que 500 mil não é um preço justo. Mas espera aí, é um excelente carro. Sim, mas não é que porque é um excelente carro que qualquer preço por ele é um preço interessante. Você pensa assim quando vai comprar o carro. Por que você não pensa assim quando vai comprar as ações? Qual que é o sentido? Eu, sinceramente, não consigo entender o investidor que paga qualquer preço para a ação estar barata. Qual a análise que você fez para concluir que ela está barata? Ah, porque custa R$2, e daí? Uma coisa pode custar R$2 e ser absurdamente caro. Você pagaria R$2 por um pedaço de papel rasgado no chão? R$2 por ele? Ah, mas R$2 é tão pouco dinheiro? Sim, mas que valor que tem aquilo? Nenhum. Então para que você está gastando R$2 com aquilo? Então não é porque uma ação custa R$2, R$1, 50 centavos que ela está barata. Pouco dinheiro é uma coisa, barato é outra. Entenda essa diferença e não seja aventureiro. Se você tem exemplo de pessoas que perderam dinheiro na bolsa de valores, entenda, provavelmente são aventureiros. Eu disse mais cedo nesse mesmo vídeo que você, quando investe num fundo de investimento, lá na pensão, no fundo de pensão de previdência privada, é esperado que você pague uma taxa de administração para aquele fundo administrar o seu dinheiro. Em vez de você pagar uma taxa de administração, e essa taxa geralmente é um percentual do valor, do montante que você tem lá no fundo. Se você tem R$1.000, você vai pagar, sei lá, 2% ao ano em cima daqueles R$1.000. Em vez de você pagar essa taxa, contrate uma casa de investimento, uma assessoria de investimento que vai poder te dar uma carteira de investimentos para você colocar o seu dinheiro. Uma carteira de 15 ações, 15 fundos imobiliários, onde você vai poder, mês a mês, colocar todo o seu dinheiro. Em vez de colocar no fundo de investimento, você vai colocar distribuindo naquela carteira que a casa te indicou, a casa de investimento, assessoria de investimento, seja quem for, porque existem boas opções a preço justo no mercado. Você não precisa pagar taxa de administração para um fundo de investimento administrar seu dinheiro, quando na verdade uma assessoria vai fazer isso para você. E eles vão te alimentar com relatórios periódicos dizendo que aquelas empresas que estão na carteira continuam ou não continuam sendo uma boa opção. Vão te dizer que sim ou que não e por quê que você pode ou não aumentar a sua posição em cada uma daquelas ações. Então, se você quer fazer um investimento, não invista em taxa de administração. Invista em uma boa assessoria. E agora, o que a gente vai dizer sobre o imposto de renda? Será que os fundos de investimento são isentos de imposto de renda? Não, nenhum deles. Nenhum fundo de investimento é isento de imposto de renda. Você vai ter que, ao resgatar, você vai ter que pagar ali uma parcela sobre o lucro que você teve. Existem as famosas PGBL e VGBL, onde a PGBL você tem ali um benefício de abater na sua declaração de imposto de renda, mas isso não quer dizer que aquele investimento é isento. Você vai ter que pagar, sim, uma taxa você vai ter que pagar uma fatia do seu lucro para o leão. Você vai ter que devolver aquele dinheiro através do imposto de renda. Quando você monta uma carteira focada em dividendos, tanto dividendos quanto os aluguéis que os fundos imobiliários pagam são isentos de imposto de renda. Então, se você tem um fundo de investimento que retorna 6% ao ano e uma carteira de investimento que retorna 6% ao ano, você pode ficar pensando assim, é a mesma coisa, os dois são 6% ao ano. Acontece que o fundo de investimento não é isento de imposto de renda. A carteira de dividendos e fundos imobiliários é isenta de imposto de renda. Então, essa dedução do imposto de renda precisa ser considerada. Porque uma coisa é você ter uma carteira que tenha R$1.000. Talvez o imposto de renda não vai ser tanto dinheiro assim. Mas em 20 anos, aquilo ali vai ter se multiplicado algumas vezes. Aí o imposto de renda já começa a surtir efeito. Já começa a valer ali mais dinheiro. Portanto, precisa ser computado também. Imposto de renda não pode ser desconsiderado quando você monta uma carteira de longo prazo. Aliás, imposto de renda nunca deve ser desconsiderado, sobretudo numa carteira focada aí em 20 anos de investimento. Se você investe em fundos de investimento porque aquilo exige de você uma disciplina, ou seja, todo mês o dinheiro sai da sua conta, às vezes até de forma automática, você pode fazer o mesmo com as suas ações. Abre uma conta na corretora, vai lá no seu banco
e programa uma transferência sempre numa data X de todo mês. Todo dia que eu receber o meu pagamento, tantos por cento dele vai sair direto para a conta da corretora. Você não vai fazer, você não tem que ir lá todo mês e você transferir. Programa aquilo, faz aquele programa ali por tantos meses, 36 meses, 48 meses direto, todo mês vai transferir. Se você quer que algo exija a sua disciplina, tá aí. Tá aí. Você não precisa de pagar uma taxa de administração para eles te ensinarem a ter disciplina. Você pode ter a disciplina sem pagar nada. Essa é a comparação. Então você quer montar uma carteira em 20 anos, você pode sim diversificar. Não quer colocar todos os ovos no mesmo cesto? Tudo bem. Mas o foco tem que ser, na minha opinião, a maior parcela da sua carteira tem que ser focada em ações e fundos imobiliários. Porque além de te pagarem dividendos, você pode ganhar também com a elevação da cota. E como eu disse no início do vídeo, quando você tem um investimento a longo prazo, a tendência é que essas cotas ou o preço dessas ações vão aumentar. No longo prazo, a tendência é que eles vão aumentar. E você pode aí resgatar à medida que você precisar, ou você pode realizar pequenos lucros, distribuir mais. Às vezes você tinha 5 ações, uma explodiu, te deu muito retorno, você quer vender uma parte dela para comprar uma sexta ação. Isso é perfeitamente normal. Isso você pode fazer numa carteira de ações e fundos imobiliários, mas você não pode fazer numa carteira de previdência privada. Eu espero que tenha ficado claro para vocês esse conceito de elaboração de carteira de investimento. Seja qual for a sua estratégia, lembre-se, se você quer se aposentar e você tem de 25 a 45 anos, você quer se aposentar, você precisa plantar. Se você não plantar hoje, vai chegar lá no futuro, você vai olhar para trás, vai olhar para o campo e não vai ter nada para você colher. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá.